Irmãos, nós lemos aqui um texto inicial que nós hoje vamos fazer um estudo, uma reflexão, uma meditação da palavra de Deus acerca do chamado. Lucas capítulo 24, versículo 45 ao 49, nós lemos. E eu falei que nós vamos falar sobre o chamado. Aquilo que Deus ele tem para mim, aquilo que Deus tem para você. Porque é diferente o chamado da vocação. Todos têm o mesmo chamado. Agora, a vocação não é todos que têm a mesma. Tem pessoas que vão ter vocação dada por Deus para pastorear, mas tem pessoas que não vão ter. Tem pessoas vocacionadas por Deus para ensinar, mas nem todo mundo vai ter essa vocação. Cada um Deus vai direcionar segundo a vontade dele. Isso é vocação. É por isso que nós vemos hoje a confusão acontecendo nas igrejas, porque tem muitas pessoas que estão fazendo algo que não é da vocação de Deus para ela, e por isso que não dá certo. Deus tem para aquela pessoa uma vocação, mas aquela pessoa está fazendo outra coisa, e aí não dá certo. Aí não dá certo, a obra não cresce, a igreja não cresce, o irmão ou a irmã não dá certo naquilo, e assim vai. Por quê? Falta o que da parte de Deus? A vocação. É o exemplo que eu sempre dou. É a mesma coisa você pegar um padeiro e você colocar o padeiro na borracharia para trocar pneu. Vai dar certo isso? Não vai, o camarada é padeiro. Você tem que pôr ele na padaria. E a mesma coisa é o borracheiro, você querer colocar ele para fazer pão. Ele é borracheiro, ele vai trocar pneu, ele não vai fazer pão. Então vai começar a ter uma dificuldade. A mesma coisa é a vocação. Se você não tiver na vocação que Deus te chamou, você vai ter dificuldade dentro da igreja. Por isso que você tem que estar na vocação. Qual é a tua vocação? Deus vai te direcionar. Nós vamos aprender hoje sobre o chamado, mas a vocação é você com Deus. Eu tenho uma vocação, o nosso irmão que está aqui tem uma vocação. Vocês têm uma vocação. Ninguém foi chamado para nada, irmãos. Ninguém foi chamado para nada. Cada um foi chamado para um propósito. E Deus tem uma vocação para cada um. Ninguém vai pregar igual a ninguém, senão seria até sem graça. Não é todo mundo que vai ter o dom da revelação. Não é todo mundo que Deus vai usar nas curas. Não é todo mundo que Deus vai falar através de um ensinamento. Mas vocês são importantes para Deus, dentro da sua vocação. Mas eu não sei ler, eu não sei escrever. Alguma coisa você sabe fazer para Deus, por isso que você foi chamado. Por isso que você foi chamado. E nós vemos na Bíblia, desde o início, irmãos, Deus deixou o que através de Moisés para o povo? Deus deixou mandamentos. Deus deixou as leis. E aí agora, o que começou a acontecer com aquele povo? O povo começou a fazer o que? Desobedecer. E a partir do momento que o homem desobedece a Deus, a mulher desobedece a Deus, o que Deus tenta fazer? Deus tenta mostrar para essa pessoa, Deus tenta alertar essa pessoa que ela está errada. E como que Deus alerta alguém? Como que Deus tenta mostrar para alguém? Na antiguidade, Velho Testamento, Deus usava quem para alertar o povo? Quem sabe responder? Quem? Os profetas. Porque os sacerdotes estavam, muitos deles, corrompidos dentro do templo também. Deus usava os profetas para repreender o povo. Por quê? Porque o povo estava indo contra a lei de Deus, contra a vontade de Deus. Então Deus levantava profetas. E você vai ver que isso é desde lá de trás. Deus levantando profetas, Deus levantando homens para repreender o povo. Por causa do quê? Da rebeldia e da desobediência. Abra a tua Bíblia, 1 Samuel capítulo 7. Vamos passear na Bíblia hoje. 1 Samuel capítulo 7, versículo 3. A irmã Meire, que tem a voz alta, voz nordestina alta, ela vai ler para nós bem alto e bem alegre.
1 Samuel capítulo 7, versículo 3. Eu quero que vocês já se atentem no título da mensagem. Qual que é o título da mensagem? Alguém já achou? Samuel exorta o arrependimento. Olha só o que Samuel está fazendo. Por que Samuel está exortando ao arrependimento? Porque o povo estava desobedecendo a Deus. Pode ler, Meire, bem alto. 1 Samuel 7, só o versículo 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, e tirar dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Olha só o que Samuel está falando. O que Samuel está convocando o povo a fazer? A se converter. O que é se converter? É você se arrepender de um caminho errado que você fez. Até no trânsito tem isso. Quando você erra um caminho, não tem lá uma plaquinha falando, ó, conversão à direita? Por que a conversão? Você vai dar a volta e você vai voltar, você errou o caminho. Então o povo ele estava desobedecendo a Deus. E aí agora Deus levanta Samuel. Por que Deus não levantou Eli? Alguém aqui falou sacerdote, eu não sei quem foi. Porque Eli também já estava corrompido. Os filhos de Eli estavam corrompidos, era necessário levantar outro. Agora vem Samuel. E o que Samuel pregou ali? O que Samuel instruiu? O que Samuel chamou o povo a fazer? Arrependei-vos, se convertam, porque o povo estava indo contra a vontade de Deus. E isso nós lemos em Lucas 24, 47. O que está escrito em Lucas que nós lemos? Jesus falando que no nome dele nós iríamos pregar o quê? O que nós lemos lá? No nome dele, e em seu nome se pregasse o arrependimento para perdão dos pecados. Jesus disse isso em Lucas 24, 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento para o perdão dos pecados. Mas será que é só no tempo de Jesus que isso aconteceu? Não, nós já estamos vendo, olha, lá no começo das coisas, Samuel já chamando o povo para se arrepender. Por quê? Porque o povo pecou contra Deus. E quando o homem e a mulher pecam contra Deus, é necessário Deus levantar alguém para tentar corrigir. Isso eram os profetas antigamente. A gente vai ver muitos profetas, irmãos, que corrigiu o povo, que Deus levantou para chamar o povo ao arrependimento. Isaías, ele estava no meio de Israel. E o que Isaías pregava para aquele povo fazer? Pregava para o povo de Israel se arrepender dos maus caminhos, se converter ao Senhor. O que Jeremias pregava para aquele povo? Vocês podem ler a história, irmãos. Jeremias pregava para o povo de Judá: arrependei-vos, se convertam. Por quê? Porque eles estavam no caminho errado. Se você vê que Jeremias ainda fala: olha, se vocês não se voltar ao Senhor, se arrepender, virá sobre vocês um cativeiro na Babilônia 70 anos. O povo deu crédito à pregação de Jeremias? Preferiu ser levado cativo, mas não se arrependeu. E aí nós vemos as coisas passando e o povo sofrendo. Por que você vê, olha, por que existe o livro de Reis? Por que foi levantado reis? Por que foi levantado juízes? Para estar alguém à frente do povo, para guiar o povo no caminho da verdade. Você vai ver que quando não tinha o juiz, o povo de Deus fazia o quê? Eles se inclinavam para errar, eles adoravam outros deuses. Aí agora eles começavam a sofrer, e aí eles iam lá e clamavam a Deus, aí Deus levantava um. Aí agora o povo começa a obedecer. Aí aquele povo fica em paz, 40 anos, aí aquele juiz morre. Aí agora o povo começa a desobedecer de novo. Aí Deus vai e faz o quê? Levanta outro juiz, e assim vai. Até que chega o livro de Reis. O livro de Reis é a mesma coisa. Nós começamos a ver aqui Samuel repreendendo aquele povo, chamando o povo para se arrepender. Vamos ver o que Salomão, o que Deus através de Salomão falou? 2 Crônicas 7,14.
Segunda Crônicas 7,14. Esse o meu irmão lá do canto vai ler, que ele também tem a voz bem alta. Segunda Crônicas 7,14. O irmão vai ler em voz alta, os irmãos prestem atenção na condição que Deus está dando. Segunda Crônicas, capítulo 7. Esse é um versículo que muitos conhecem, mas não pararam para se atentar no que está escrito nele. Porque conhecer é uma coisa, agora você parar para entender o que está escrito é outra. Segunda Crônicas 7,14. Pode ler, irmão, bem alto. Quem não achou, presta atenção na leitura para a gente ganhar tempo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Olha só a condição que Deus deu para o homem. Deus abençoe. Aleluia. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele mandou fazer o que primeiro? Se humilhar. Você reconhecer que é pecador e se humilhar diante de um Deus que tem poder para te perdoar. Se humilhar diante de Deus. Buscar, orar. Antes ele falou orar. Olha o que está escrito. Deus mandou orar ou se humilhar primeiro? Não adianta orar, irmão, de coração duro. Não adianta orar com mágoa. Não adianta orar sem liberar um perdão. Não adianta orar sem estar bem com o teu irmão. Jesus falou: se você orar a Deus e tiver mal com o teu irmão, nem ora, filho. Primeiro peça perdão ao teu irmão, depois peça perdão a Deus. Se humilhe. Se humilhe. Se humilhe. Ore. Aí ele vai falar: busca a minha face. E aí a última coisa que o irmão leu: se converta dos maus caminhos. Mais um está dizendo: se arrependa, largue os maus caminhos, faça direito, que então Deus vai ouvir dos céus, vai perdoar os pecados e sarar a terra. Mas olha as condições que foi dada: se humilhar, orar, buscar a face de Deus, e a última condição: se converter. Por que se converter? Porque o povo não estava obedecendo à vontade de Deus. Olha que Salomão deixou escrito. Olha que preciosidade. E aí, irmãos, agora nós vamos ler. Abra a tua Bíblia em Ezequiel, capítulo 18. Vamos passar por alguns profetas. Eu não vou passar em todos porque são muitos, irmãos. É muitos profetas, profeta maior e profeta menor, tem vários. Se nós for passar por todos, nós não vamos ter tempo, vai faltar tempo. Então eu vou passar por alguns, trazer aquele contexto que a Bíblia quer trazer a nós. E se os irmãos tiverem curiosidade, os irmãos vão ler depois. Ezequiel capítulo 18, versículo 31. Esse pode deixar que eu leio. Ezequiel 18, 31. Olha o que está escrito lá. Ezequiel 18, 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes. Criai em vós um coração novo e um espírito novo. Por que razão morrereis, ó nação de Israel? O povo aqui está sendo chamado a quê de novo, irmãos? A se arrepender. Lançai de vós todas as vossas transgressões, ou seja, tira fora as transgressões, largue o caminho errado, pare de fazer o que é errado, lança fora. Lança fora. Ezequiel está chamando o povo a quê? Se arrepender, se converter, fazer segundo a vontade de Deus. E o que aquele povo estava fazendo? E no contrário, por isso que existiu profetas, irmão. A Bíblia, irmãos, ela é um livro, quando é revelada pelo Espírito, você vê que ela não é difícil de se entender, porque o Espírito te revela. Agora, quando eu não busco do Espírito, eu começo a fazer besteira com a Bíblia na mão. Eu começo a não entender. Eu estou lendo uma mensagem, mas eu não estou entendendo ela. Olha o que está escrito agora. 2 Reis 17, versículo 13. 2 Reis 17, 13.
2 Reis 17:13. O irmão aqui vai ler para nós. Está com o microfone ali perto. 2 Reis 17:13. Presta atenção no que está escrito lá. 2 Reis 17:13. E aí nós vamos depois pular para o Novo Testamento. Porque olha, Isaías chamou para se arrepender, Jeremias chamou para se arrepender, Ezequiel chamou para se arrepender, Amós, sabe o que Amós disse? Amós capítulo 11, versículo 11 e 12, me fala a memória. Vai chegar dias que haverá fome na terra, mas não é fome de pão, é fome e sede da palavra de Deus. E aí as pessoas vão de um lado para o outro, procurando, mas não vão encontrar. Por quê? Porque elas estão rejeitando. E quando elas forem querer, já não vai ter. 2 Reis 17:13, irmão, pode ler. Pode ler. O Senhor advertiu Israel, Judá, pelo mistério de outros profetas, e todos. Vai lá. O Senhor advertiu a Israel, a Judá, pelo ministério de todos os profetas, de todos os videntes, dizendo: converta-se de vosso mau caminho, guardai os mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, que eu vos enviei pelo ministério do meu servo, o profeta. Olha o que ele disse. O que o irmão leu? Deus usou todos os profetas, todos. Está escrito todos nas suas Bíblias? Tá, irmã Meire? Tá aí, varão? Está escrito todos aí? Todos os profetas foi usado por Deus para quê? Para converter, para que eles se converter. Chamar o povo para se converter. Sim ou não? Sim. Todos os profetas e os videntes aqui que ele fala é pessoas que Deus dava visões. Não é esses videntes de hoje aí, não, usado pelo Satanás, não. É pessoas que Deus dava visões. Então Deus dava visões para quê? Para que o povo se arrependesse. Então, todos os profetas, o irmão leu 2 Reis 17:13. Todos os profetas usados por Deus chamou o povo para se converter, se arrepender. E aí agora, irmãos, parou, sumiu os profetas. Mais ou menos 400 anos houve de silêncio na terra, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Entre ali o último profeta que nós vamos ver, que é Malaquias, até Mateus começar. Existe um tempo aí de mais ou menos 400 anos de silêncio de Deus. Por quê? Deus levanta um profeta e o povo não dá ouvido. Deus levanta outro, não dá ouvido. Levanta outro, não dá ouvido. Agora fica um silêncio. E aí agora, depois de mais ou menos 400 anos, vai lá em Mateus. Agora aparece um doido lá que veio do deserto, chamado João Batista. E olha o que João Batista vai pregar. Livro de Mateus, capítulo 3, versículo 2. Mateus, capítulo 3, versículo 2. Esse a irmã Maria José vai ler. Voz bem alta, o versículo é curto. Você já vira para a igreja e manda eles fazer o que está escrito aí. Mateus capítulo 3, versículo 2. A Maria José aqui da frente. Vira para a igreja e fala bem alto, irmã. Dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Os irmãos aí de trás ouviram o que está escrito? E dizendo-lhe, o que Jesus disse? Jesus não, João Batista, ainda não é Jesus. Houve um silêncio de mais ou menos 400 anos. Agora vem João Batista lá do deserto. E o que João Batista fez? Preparou o caminho para Jesus. O que ele está dizendo aqui? O povo de Israel naquele momento: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Mudou a pregação, irmão? Mudou a pregação? Cada um pregava de uma forma, mas todos tinham um propósito: chamar o povo a se converter, a se arrepender.
Vai em Mateus 4,17 agora. Pula uma folha para frente. Mateus 4,17. Agora a irmã Luciana vai ler. Vai, irmã Luciana. Mateus 4,17. Presta atenção o que Jesus agora vai dizer. Olha, foi João Batista. Agora vem Jesus. E olha o que Jesus vai dizer. Vai lá, irmã, bem alto. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A pregação mudou? Não mudou. E aí nós lemos lá em Mateus 24, o primeiro versículo que nós lemos, Jesus falando que no nome dele nós iríamos pregar o arrependimento para o povo, para que o povo tivesse perdão dos pecados. E aí Jesus está pregando agora. Quer ver Jesus falando de arrependimento de novo? Vai em Lucas 13. Lucas 13, versículo 2 e 3. O irmão lá no canto pode ler para nós. Isso, pode ler bem alto. Lucas capítulo 13, versículo 2 e 3. Olha, pode falar, irmãos. Olha o que Jesus está escrevendo, está falando de novo. E respondendo Jesus disse-lhes: cuidai vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se vos não se arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Olha só. A gente está na igreja, olha o exemplo que eu vou dar em cima do versículo que o irmão deu. A gente está na igreja, irmão, achando que está tudo bem, olhando para quem está lá fora no crack, no crime, na maconha, na prostituição. Se eles morrerem nessa situação, sabemos o destino. Mas se a gente não se preocupar em se arrepender também, a gente vai para o mesmo lugar. Talvez eu não estou usando droga, mas eu estou com a minha língua grande. Talvez eu não estou me prostituindo, mas eu estou criando inimizade, estou criando contenda. Aí volta a semana passada o que foi ensinado, as obras da carne, a contenda. Talvez eu não estou lá no meio do futebol, eu não estou lá no meio das brigaiadas, as confusão toda, mas eu estou fazendo isso aqui dentro da igreja. Então olha, você acha que eles vão sofrer mais porque eles estão lá? Não. Se nós não se arrependemos de igual modo, a gente vai sofrer da mesma forma. É o que Jesus está dizendo. Se não se arrepender da mesma forma, vai sofrer. Vamos lá em Atos agora. Vamos ver Pedro agora. Olha, agora Jesus morre, deixou aquela mensagem que nós demos lá atrás. Em meu nome prega o quê? Arrependimento para quê? Para perdão dos pecados. Aí Jesus pregou, João Batista pregou, o irmão aqui, que eu não lembro o nome, leu que todos os profetas e videntes foram usados por Deus para chamar o povo ao arrependimento. Aí vem Jesus, prega o arrependimento, aí agora Jesus morre, ressuscita, e aí agora ele deixa uma missão para a igreja, a qual nós lemos em Lucas 24, e aí agora a igreja começa a pregar, Pedro começa a pregar. Atos 3:19, lê, irmã Meire, para nós, bem alegre. Atos 3:19. Glória a Deus, glória a Deus. Atos 3:19 diz assim: glória a Deus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Olha só, Pedro está falando para o povo fazer o quê? A pregação mudou? Não mudou. Continue em Atos, irmãos, vai para frente, Atos 17:30. Agora vamos ver Paulo pregando. Vamos ver o que Paulo está falando? Atos 17:30. Glória a Deus. Tem alguma irmã que quer ler? Alguma irmã voz alta quer ler? Algum irmão quer ler? Ninguém quer ler? Então pode ler, irmão, vai lá. Ninguém quer ler para não falar que eu estou escolhendo, né? Então, vai lá, irmão. Atos 17:30. Olha o que Paulo está pregando agora para aquele povo. Vai lá, irmão. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependem. Aleluia, glória a Deus.
mudou a pregação? Não mudou. Atos 26, Aleluia. capítulo 26, versículo 20. Atos 26, 20. Vai lá, Varão, já segue o ritmo, já está em Atos 26, 20. Antes, anunciei primeiramente aos... Só um minuto, Varão. Esse é Paulo de novo, tá? É Paulo de novo, vai lá, irmão. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se entendessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Glória a Deus. A pregação mudou? Não. João Batista mesmo disse, olha, produzir frutos dignos de... Arrependimento. Paulo está falando que ele pregou para a direita, ele pregou para a esquerda, ele pregou lá atrás, lá na frente, pregou para judeu, pregou para gentil, mas quem que Paulo pregou para esse povo todo? Se converta, se arrependa. Paulo pregou isso para todo mundo. Por quê? Porque Deus deixou mandamentos e o povo estava fazendo o quê? Desobedecendo. Agora, para nós já entrarmos na reta final, vamos em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Se você parar para ler, irmãos, quantas cartas foram enviadas às igrejas da Ásia? 7 cartas. Das 7 igrejas que foi enviado cartas, 5 igrejas, se você parar para ler e meditar, 5 igrejas foi chamada a se converter e se arrepender. 2 igrejas foi falada, permaneça na fé, ser fiel até o fim. 2 igrejas. E as outras 5 foi chamada para se arrepender. Vai lá, Meire, Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, onde caíste, e arrependeste e praticais as primeiras obras. Ok, até a parte A tá bom. Amém. Glória a Deus. Jesus está falando o que aqui? João deixou escrito que Jesus falou através daquela visão na ilha de Patmos. Cair, todo mundo está sujeito a cair. A errar, falhar, pecar, todo mundo, irmão. Só que aí o que está escrito aí? Lembra-te, pois, aonde caíste. Lembra onde foi que você caiu. O que fez você cair? Aí ele manda você fazer o que agora? Se arrependa e volta às primeiras obras. Vai, Meire, você já pega o embalo de Apocalipse 3:19. Glória a Deus. 3:19 que diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrepende. Aleluia. Glória a Deus. Por que existe a repreensão? Por que existe a correção? Porque Ele nos ama. E Ele quer que a gente faça o quê? Se arrepende. Se arrependa. Eu vou ler de novo, presta atenção em mim agora. O versículo inicial que nós lemos. Lucas 24. Diz assim, ó. Só presta atenção em mim, irmãos. 24:45 a seguir. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Os discípulos, irmãos, até então andavam com Jesus, mas eles ainda não estavam entendendo direito o que estava acontecendo. Você vê que Jesus fala para Pedro: olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue aos malfeitores e seja morto. E Pedro achou aquilo loucura, falou: misericórdia, Senhor, isso não vai acontecer não. Aí Jesus já falou: para trás de mim, Satanás. Tem que acontecer para cumprir as Escrituras. Então até aquele momento eles ainda não estavam, irmãos, entendendo 100% o que estava acontecendo não. Vamos lá. Então foi aberto os olhos. E aí Jesus disse: eis que está escrito, o Cristo morrerá e ao terceiro dia ressuscitará dos mortos, e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados. Ou seja, vai ser pregado o arrependimento para que a pessoa tenha perdão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Glória a Deus. Agora vamos entender o nosso chamado. Vamos entender o nosso chamado? Primeiro,
A Bíblia vai dizer da seguinte maneira, Romanos capítulo 3, 23, se não me falha a memória: porque todos pecaram e destituídos estão da onde? Da onde, irmão? Só a Meire sabe. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se todo mundo aqui pecou, o primeiro chamado para nós qual que é? Me ajuda, Luciana. Fomos chamados para se arrepender. Esse é o primeiro chamado. Não é todo mundo no pecado. Não está escrito isso? O povo lá atrás, desde o Velho Testamento, lá em Samuel, lá em Salomão, que deixou escrito, Isaías, Jeremias, Ezequiel, o povo não tinha pecado? Sim ou não? Sim. Então o povo pecou, foi chamado para fazer o quê? Se arrepender. Então todos nós pecamos, falhamos, erramos. Outra hora estávamos aí fora fazendo um monte de coisa errada. E aí nós fomos chamados para quê? Se arrepender. E aí agora, em cima de nós existe um chamado também. E sabe qual que é esse chamado? Você não se arrependeu? Agora você vai pregar para o teu próximo o quê? Bênção para ele? Você vai pregar que a vitória chegou para ele? Você vai pregar, Deus está contigo? Continua nessa caminhada? E a pessoa lá é colada no pecado? É isso que nós vamos pregar para as pessoas? Nós temos que mostrar para as pessoas, elas estão sofrendo pelos erros dela. Se elas se arrepender e se converter a Deus, Deus muda a vida dela. Aleluia, Deus. Nós temos que mostrar